Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus usa pecadores. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender e compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Tá certo? Queridos irmãos, Deus usa pecadores? Claro que ele usa, até porque não existe outro tipo de povo. Todos somos pecadores. Aí você pode me falar, eu vejo lá, cara, esse cara é um assassino, ele tem que ser preso, ele tem que ser morto, ele tem que não sei o quê. Mas, quando a gente vai na Bíblia, quem foi o homem que escreveu a maior parte de um dos livros mais importantes da Bíblia? Não foi Davi, que escreveu o livro de Salmos, a maioria dos Salmos são de Davi, né? Quando a gente estuda os Salmos, a gente entende o quê? Que é um livro onde o povo, são músicas, são louvores a Deus dos Salmos, né? Louvores de gratidão, de pedido de proteção, de pedido de socorro, né? Louvores já cantando de alegria em festas, né? Então é um livro de louvores, né? São cânticos, os salmos. Então eles eram muito usados nas festas no Israel. Então, quem escreveu a maioria desses salmos foi Davi. Teve também Asaf, tem também os filhos de Corá, ou Coré, e tem alguns que não têm autores definidos, não dá para falar até quem foi quem escreveu. Mas a maioria deles foram escritos por Davi. E Davi quem foi? Ele foi um rei de Israel, que era totalmente temente e fiel a Deus? Sim. Mas Davi, por acaso, não pecou? Sim. Ele cometeu o pecado justamente do que? De assassinato. Ele roubou e ele matou, para encobrir o seu próprio erro. Ele adulterou com Batseba e depois matou o seu marido para poder é, ficar para poder encobrir o seu erro, porque Batseba estava grávida. Então, praticamente, ele roubou a mulher de Urias, né? Então, ele comete pecado. E é ele quem Deus escolheu para escrever os Salmos, inspirou a escrever os Salmos. Davi também, Davi não, mas Moisés também cometeu seus pecados, então ele escreveu alguns livros na Bíblia. Né? Ao todo, Davi escreveu 6 livros da Bíblia, né? Incluindo o livro de Jó, né? Que foram inspirados pelo Espírito Santo. Os livros da Bíblia são inspirados. Né? Mas para que eles são inspirados? Né? Eles são inspirados para que nós, pecadores, seguimos um caminho correto. A Bíblia é um guia de como nós devemos viver. Por quê? Deus sabia que nós temos que percorrer um grande caminho e passar por grandes turbulências, grandes confusões, tremores, grandes obstáculos, até alcançar a terra prometida. Assim como o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele vai direto para a terra prometida? Não. Ele teve que andar um percurso de deserto e enfrentar vários desafios nesse deserto, inclusive guerrear. Deus nos ajudou, evidentemente, por quê? Porque eles estavam tementes a Deus, era o povo de Deus, né? Foi inventada a falta de água, porque no deserto a gente sabe que não tem água, mas Deus fez aparecer água. Deus transformou fonte de águas amargas em águas potáveis para eles tomarem. Deus fez cair o maná, né, para ajudá-los. Deus os deu capacidade para derrotar os adversários na guerra, no caminho até chegar na Terra Prometida. E quando eles chegam, depois de 40 anos, né, pelo castigo que deu Deus a eles, Deus entregou de mão beijada a Terra Prometida para eles? Não. E aí Deus nos dá o ensinamento que nós devemos fazer com nossos filhos. Jamais dá nada de mão beijada. Por quê? Porque senão eles não dão valor, eles têm que conquistar. E foi exatamente o que Deus fez. Ele fez com que o povo israelita conquistasse cada território que seria deles. Ele prometeu que aquela terra seria deles, mas ele não deu de mão beijada. Tinha povos morando naquelas terras. E Deus é, ajudou, evidentemente, com certeza, né, eles a conquistarem. Mas eles tiveram que lutar com a espada deles lá para conquistar esses territórios. Aí muita gente fala, mas isso é injusto, porque o território tinha dono, eles roubaram. Não, eles não roubaram. Deus prometeu aquele território. Porque Deus sabia que naquele momento todos os povos estavam corrompidos, não existia um povo que seguia a Deus. Então Deus fez o quê? Ele quis usar Abraão, que era uma pessoa fiel, para dele surgir uma nação que Deus queria que fosse fiel a Deus, para que dessa nação servisse de exemplo para demais nações, né?
Então, para isso foi escolhido Israel. Não que eles eram melhores que as outras, não. Eles foram escolhidos para serem um exemplo. Então, qual que é o exemplo que o povo de Israel em todo o Velho Testamento ali nos deu? Cada vez que eles estavam fiéis a Deus, seguindo a vontade de Deus, eles eram vitoriosos, eles prosperavam, eles venciam as guerras, ninguém podia com eles. Mas toda vez que eles estavam idolatrando, que eles não estavam sendo fiéis a Deus, o que acontecia? Eles eram derrotados, eram escravizados, assim como foram no Egito, assim como foram depois pela Babilônia, depois pelos Medo-Persa, depois pelos gregos, depois pelos romanos. E eles, por quê? Porque eles não se voltavam para Deus. Se eles estivessem com Deus, eles venciam, como era no livro de Juízes. O juiz é bem claro. Quando vinha um juiz, como foi o Otoniel ou o Tiniel, né, que era sobrinho de Caleb, ele foi um dos juízes depois da morte de Josué. E quando ele estava liderando, o povo venceu. Depois da sua morte, o povo caiu, foi coisa com Josué. Enquanto Moisés morreu, veio Josué. O povo continuou firme e conquistou tudo que tinha conquistado, todas as terras. Mas bastou Josué morrer para o povo cair em pecado. Aí Deus colocou um juiz, que foi Otiniel. E Otiniel levou o povo à vitória de novo. Mas com a morte de Otiniel, o povo voltava para o pecado. Aí veio outro juiz, que eu não lembro lembrar os nomes. Aí aquele lá morreu. Aí depois veio outro juiz, depois daquele assim, até que surgiu o povo pediu um rei, e o primeiro rei foi Saul, né? E o segundo Davi. Então, nós entendemos o quê? Que o povo, ele cada vez que estavam fiéis a Deus, eles eram bem-sucedidos, e cada vez que eles estavam contra Deus, eles eram derrotados. Então, eles serviram de exemplo para todas as outras nações e para nós hoje em dia. Se nós estivermos com Deus, seremos vitoriosos. Se não estivermos com Deus, seremos vencidos, porque nós não teremos força para estar sozinhos. Nós somos seres miseráveis, fracos, vulneráveis, que só podemos ser fortes com a presença de Deus em nossa vida. Né? Então Deus nos deu exemplo ali de como agir com nossos filhos, ao fazer com que Israel conquistasse cada terra. Né? Então, aqueles povos eram povos idólatras, muitos deles sacrificavam crianças a seus deuses. Isso é muito abominável, sacrificar um ser humano, uma criança, próprio filho, a esse deus pagão, ao Satanás, né? Porque os deuses pagãos são Satanás. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Deus tirou aquele povo horrível, aquelas terras que estavam contaminadas, poluídas, as purificou e colocou o seu povo ali. Deu uma terra para que aquele povo tivesse um país, tivesse uma terra, tivesse um reino. Por isso Deus fez isso. Não que ele preferiu o povo de Israel do que aqueles outros povos. Não, aqueles outros povos eram idólatras, não mereciam a Deus. Né? Eles foram sacrificados por um bem maior, por um bem do resto da humanidade. É como nós falamos, a humanidade precisava é, ter esse exemplo. Né? Quando fala, mas o Deus era muito mais rigoroso no Velho Testamento, né? O adultério tinha que ser pago com a morte. Né? O homossexualismo também, se mantesse homossexualismo, deveria ser morto, os homens que fizessem isso, ou as mulheres. Mas na realidade, Deus precisava ser mais rígido com aquele povo, porque era um povo ao qual ele queria que seguisse as suas leis. Era um povo que naquele momento estava cercado de idolatria. Era um povo que era muito escorregadio, né? Era um povo que facilmente iria cair em idolatrar. Você vê que só porque Moisés ficou 40 dias lá no alto do monte para pegar as tabuletas lá, ou as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele volta, eles fizeram um bezerro de ouro, acharam que Moisés tinha morrido e esqueceram que Deus não era Moisés, mas era o Deus do céu. Moisés não era Deus. Mesmo que Moisés morresse, ainda teria outro no seu lugar, como teve Josué. Né? Então, não precisaria, o povo não precisaria, cada um poderia seguir a Deus por si. Entendeu? O povo precisava entender a isso. Né? Então, Deus, para dar um exemplo de como nós devemos agir com nossos filhos, ele deu esse exemplo. Que eles conquistassem a terra. Então, eles lutaram com a espada deles, terra por terra. Alguns morreram nessas batalhas. Mas eles lutaram e venceram as guerras. E você vê, quando Deus lutava com eles, perderam a guerra de um povo fraco. Por quê? E ali é um outro exemplo. Josué confiou demais porque era um povo
michuruca que ele ganharia fácil, mandou meia dúzia de soldados lá, e nem eram os melhores, os piores, inclusive, porque falaram que a cidade era frágil, era vulnerável, que ia ganhar fácil. E ele foi o quê? Foi derrotado. Por quê? Primeiro, porque ele não consultou a Deus. Segundo, porque Acã tinha pecado. Né? Quando foi descoberto que foi Acã quem pecou, Deus apontou para Acã, Acã e seus filhos foram mortos, apedrejados, todos os seus bens foram queimados, e assim Deus então purificou novamente o acampamento. Josué foi lá e venceu. Se ele tivesse conversado com Deus antes, ele não tinha sido derrotado, porque Deus teria falado para ele sobre o pecado de Acã. Né? Então, quando a gente olha o livro de Salmos, é um dos livros mais belos da Bíblia, porque ele é escrito poeticamente, né, com poesias, né, é um livro que foi escrito para serem cânticos, para serem louvores a Deus. Então, e a maioria deles foi escrito por Davi, né? Davi escreveu o Salmo para agradecer a Deus, para pedir socorro quando ele não aguentava mais estar no pecado, né, por ter adulterado com Batseba e matado Urias. Ele faz o Salmo 51 para pedir perdão a Deus, pelo seu arrependimento, para que Deus possa fazer com que ele pague pelos seus erros, mas que não tire dele o reino e nem a vida eterna, principalmente a vida eterna. Aliás, ele falou até que poderia tirar o reino, mas que não podia tirar dele o Espírito Santo. E para ele, mais importante era ter o Espírito Santo nele e a vida eterna do que o reino. O reino até ele poderia perder, não teria problema. Mas ele queria ter o Espírito Santo com ele e a vida eterna, que era mais importante, né? Para ele era mais importante. E você sente essa mesma poder, né, de querer essa mesma coisa, né, a vida eterna e o Espírito Santo em si, em Abel, em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó, né, que ele queria a bênção para ter Deus na vida dele, né, enquanto Esaú só queria a bênção para o status, para se mostrar e para pôr a mão nas riquezas do pai. Mas ele não queria a bênção de Deus, ele não pensava nisso. Né? Depois disso você vê isso aí também em José, você vê isso aí depois em Judá, depois que ele se arrepende dos erros, você vê isso aí depois em Moisés, né? Em Josué, em Caleb, né? Depois em Otiniel, né? Depois você vê isso aí em Davi, em Mardoqueu ou Mordecai, né? Em Ruth, né? Em Raabe, tá certo? Então, você vê esse mesmo poder, né? Em Samuel, em Elias e em outros profetas. Então, nós vemos a Bíblia como uma veracidade total. Então, por exemplo, Moisés já escreve na Bíblia, no livro de Jó, a respeito da terra ser, está flutuando no ar. E naquela época ninguém sabia disso. Tanto que vai falar, mas Moisés estudou no Egito. Sim, mas o Egito acreditava que a terra ficava em cima de algumas colunas que ela estava apoiada. E não que ele estava no ar. Mas Moisés escreveu a respeito da terra estar no ar em Jó. Moisés também escreveu a respeito de quarentena. Quando, há muitos anos atrás, muitas pessoas morreram por conta da peste bubônica. Se não era esse o nome. Né? Se tivessem feito quarentena, não teriam morrido, se tivessem levado a sério o que está escrito na Bíblia. A Bíblia tem muitas comprovações da sua veracidade, do seu poder, da sua inspiração divina. Ela foi escrita por seres humanos, mas ela foi inspirada por Deus. Deus fez o quê? Ele pegou todas as suas ideias, todas as coisas que nós da humanidade precisávamos saber e foi entregando à humanidade aos poucos, não de uma vez só, né? E mais, por pessoas diferentes, mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia, se não me engano. Acho que mais de 40, se não me engano. Ou foi menos de 40, não tenho certeza. Mas eu sei que uma grande quantidade de pessoas escreveram a Bíblia. E mais de 1000 anos, muito mais de 1000 anos, né? Para escreverem a Bíblia. Então você vê o quê? Que a Bíblia, que como que poderia? Uma coisa, por exemplo, eu escrevo hoje aqui um livro. Aí vem uma outra pessoa daqui a 1500 anos e escreve um livro também, sem nunca ter me conhecido
e nem tem lido o meu livro, escreve coisas que você leu o meu livro e leu o livro da pessoa, é exatamente a mesma coisa, estamos falando a mesma língua. Vocês acham que é possível uma coisa como essa? Impossível. Pois são tempos diferentes, vidas diferentes, pensamentos que seriam totalmente diferentes, mas isso acontece nos livros da Bíblia. Todos os livros estão escritos na mesma união. Todo mundo fala, o Velho Testamento não existe mais. Mas quando você vai no Novo Testamento, muito do Velho Testamento é citado no Novo Testamento. Inclusive o próprio Cristo, por várias vezes, citou o Velho Testamento, e na maioria das vezes, o livro de Salmos. Tá certo? Então, o Velho Testamento é sempre citado no Novo. Por quê? Porque não há diferença entre um e outro. O que está falando num está sendo falado no outro. Não tem discordância, não tem diferença. É a mesma situação. Aí fala, mas Deus era mais violento no Velho Testamento, no Novo Testamento ele é mais amor, é mais a fé. Não, era o mesmo Deus. Acontece com o povo de Israel, ele precisava ser mais rude, porque aquele povo estava descontrolado. Aí fala, mas Deus mandou matar alguns adolescentes lá, porque caçoaram de Eliseu. Claro, porque se ele não fizesse isso, aquele povo ia descambetar, o povo ia começar a desrespeitar Deus, a tudo mais. Se nem os profetas de Deus eles estavam respeitando mais, né? Caçoado um profeta de Deus só porque ele era careca, né? Caçoado, chamando ele de calvo. Deus mandou que a loba surgisse lá e matasse alguns deles para servir de exemplo. Deus sacrifica algumas pessoas para o bem da humanidade. Ele sacrificou o povo de Enoque com o dilúvio para que a humanidade não ficasse tão corrompida quanto estava, para poder ter uma chance para a humanidade. Não ninguém ia ser salvo. Depois ele sacrifica Sodoma e Gomorra porque eles estavam no pecado profundo, principalmente com a homossexualidade, né? Eles foram destruídos com fogo, né? Por conta da homossexualidade. Tanto que quando os, os anjos vão até a casa de Ló em Sodoma, o povo de Sodoma queria que Ló pusesse os dois anjos para fora para que eles estuprassem os dois anjos sexualmente. Então quer dizer, né? Ló ainda pegou e falou: não, não, deixe esses homens aqui. Eu tenho duas filhas virgens, eu vou trazer, vocês fazem o que quiser com elas. Primeiro, porque Ló sabia que aqueles anjos eram anjos de Deus. E segundo, porque existia uma situação naquela época, né? Que era a tradição naquela época. A pessoa que estava na minha casa era de minha responsabilidade. Então, por exemplo, vinha na minha casa um convidado, vamos supor, um amigo meu, estava aqui na minha casa. Vinha alguém e matava esse meu amigo dentro da minha casa. O que aconteceu? Ou fazia algum mal aí na minha casa. Eu era responsável por aquilo. A pessoa que está na minha casa é de minha responsabilidade. A visita é de minha responsabilidade. Então, aqueles anjos eram de responsabilidade de Ló, pois estavam na casa de Ló. Por isso também que ele pediu que não fizesse mal àqueles anjos, né? Mas o povo não quis ouvir a Ló. Eles não quiseram nem as moças virgens. Eles queriam abusar dos anjos. E isso é um pecado gigantesco. Queriam abusar com pecados de homossexualismo com os anjos. E aí Deus então viu que ali realmente foi o fim de Sodoma e Gomorra, né? Ali já não tinha. Ali era para ter certeza de que Sodoma e Gomorra estava no pecado profundo. Então, queridos irmãos, Deus ele dá chance para todo mundo. Quando ele vê que não dá mais, aí então ele toma muitas vezes a providência. Né? Deus compara nós seres humanos como um vaso. Quando a lama do vaso, a argila, está quente, você pode remoldar o vaso. Ah, o vaso ficou torto, está quente. Então eu dou uma remoldada nele para ficar mais certo. Agora, a partir do momento que a lama lá, que a argila, esfriou, você não pode fazer mais nada com o vaso. Se ele ficou torto, ele vai ser torto. Ou você quebra ele e faz outro, ou você vai vender ele torto. Né? Então Deus compara o ser humano assim, enquanto ele está quente, enquanto ele tem condição de mudar, estiver quente, ele vai tentando moldar. Agora, quando ele vê que o ser humano já esfriou, que não tem mais como ele consertar, ele então destrói o ser humano. Então abandona. Mas enquanto tiver oportunidade, ele não vai abandonar. Né? Deus, ele escreve com linhas certas com linhas tortas. Né? Muitas vezes fala, Deus errou ao deixar Lúcifer vivo? Não, porque se ele tivesse matado Lúcifer, ele estaria confirmando o que Lúcifer já tinha espalhado.
Lúcifer, ele já tinha espalhado para todos os anjos do céu que Deus era tirano, que Deus era violento, que ele não aceitava ninguém a se opor a ele, que Deus ele era tirano, que ou fazia o que ele queria ou ele matava, né? Então Deus deixou Lúcifer vivo a comprovar que ele não era daquele jeito. Então, no decorrer dos anos, Deus vem demonstrando. E a maior prova que ele demonstrou de amor para essas criaturas foi quando uma própria parte da Trindade, Deus, né, Cristo, que faz parte, que também é Deus, se faz carne e morre para salvar os seres humanos que se corromperam. Entendeu? Ali ele dá a maior prova de amor, de afeto que ele poderia dar. Que mesmo os seres humanos, tendo pecado contra ele, tendo se voltado contra as leis dele, contra as regras dele, ele não os matou. Pelo contrário, ele deu a oportunidade para que eles sobrevivessem. Então quer dizer, nada daquilo que Satanás falou para os anjos era verdade. Né? Ele não matava aqueles que se opunham a ele, como ele não matou Lúcifer até hoje. É claro que ele vai matar Lúcifer, mas no momento certo. Mas vai matar porque Lúcifer não se arrependeu, não porque ele errou contra Deus. Se ele tivesse se arrependido lá no começo ainda, Deus teria compaixão dele, com toda certeza. Assim como ele vai ter compaixão de todos aqueles que se arrependerem. Entende? Então Deus demonstrou aos anjos que ele não era o que Lúcifer falou. Quem era desse jeito era Lúcifer. Né? Ele demonstrou para todo mundo quem era ele e quem era Lúcifer. Então os anjos agora sabem quem são. Ele comprovou isso para os anjos e vai comprovar para toda a humanidade também. Tá certo? E assim então Deus vai vai levar todos nós para o paraíso, né? Nós todos vamos viver nesse paraíso que vai ser aqui na Terra mesmo. Mas Deus nos deixa a Bíblia como um exemplo, como um guia. Então, por exemplo, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Adão e Eva viviam onde? Num jardim, não numa cidade. Quem que criou a primeira cidade? Foi Enoque. Enoque criou a primeira cidade e o que ele disse? Que nessa cidade ninguém ia precisar de Deus para nada. Então esse já é o primeiro ponto de que nós não temos que estar numa cidade. Porque está escrito claramente que não vai precisar de Deus para nada. Depois vem o segundo ponto. Deus, nesse jardim, ele plantou frutas, legumes, sementes, grãos, para que Adão e Eva se se alimentassem. Então, qual é a alimentação que nós devemos deixar mais próxima da nossa vida? Natural, ou seja, vegetariana. Deus nos guia a fazer quarentena quando for necessário. Deus nos guia a fazer é, a comer coisas mais saudáveis, a não comer certas coisas que vai provocar mal à nossa saúde. Deus nos guia a não fazer atos que é abomináveis, como a homossexualidade, como o contato com os mortos. Deus nos guia a ser fiéis a Ele. Deus nos guia a orar, a louvar, a glorificar, a guardar o sábado perante Deus. Deus nos guia também na Bíblia de como é a morte. Ele ensina que a morte é só um sono. É como se estivesse dormindo. Jesus, quando fala que vai ressuscitar lá, ele fala para os apóstolos, vamos até Betânia, pois Lázaro dorme, e eu tenho que acordá-lo. Né? Aí, então os apóstolos falam, mas se Lázaro dorme, vai que ele vai ficar bom. Aí Jesus, não, Lázaro está morto, eu tenho que ressuscitá-lo. Ele vai lá e ressuscita Lázaro 4 dias depois de morto. Tá certo? Então ele fala, é como ao sono. Ele fala que quem está morto de nada sabe, né? Está entrando em consciência, nada sabe. Quando nós estamos dormindo, a gente sabe alguma coisa à nossa volta? Não. Então quem está morto também não sabe. Então quem está morto não está no céu. A Bíblia também nos ensina que na morte não há tristeza, não há raiva, não há alegria, não há ódio. Ou seja, se nós estivéssemos num paraíso, no céu, como fala na novela A Viagem, que as pessoas que morriam iam para o céu, e as que perdiam, e as que estavam mal iam para o inferno, quem estava no céu estava feliz, estava alegre, estava sentindo alegria, uma paz. Né? Então não podendo estar no céu. E quem estava no inferno estava desesperado, estava com ódio, estava com. Então, se essas pessoas não sentem nada da morte, elas não podem estar nem no inferno nem no céu. Aonde elas estão então? Na sepultura, esperando ser ressuscitadas. É muito claro a Bíblia quando nos ensina sobre isso. Por isso ela abomina o contato com os mortos. Por quê? Porque
é, os mortos, eles não podem ter contato com eles, eles são inconscientes. Então, quem é que tem contato com esses necromantes, com esses espíritas? Demônios! Quando você vai numa cirurgia espiritual, quem incorpora os espíritas para fazer a cirurgia espiritual? Demônios! Os demônios têm poder de cura, porque eles são anjos caídos, anjos também têm poder. Satanás tem poder. Então, eles curam, mas eles curam com as segundas intenções, de levar as pessoas para o caminho errado. E as curas deles são temporárias. Pode ter certeza que as pessoas que foram curadas vai retornar o problema. Às vezes pode ser até que não retorne, mas é com segundas intenções também. Tá certo? E assim ele faz com imagens, ele faz com tudo para enganar as pessoas, né? Então Satanás tem poderes, ele é capaz de enganar, ele é capaz de fazer falsas provas do que ele fala, né? Quando Deus fala para Eva, não quando aquela árvore que se comerem certamente morrerão, Satanás fala, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus, vão conhecer tudo que o bem e o mal igual a Deus, vocês vão ser iguais a Deus. E eles vão lá e comem da árvore, né? Porque eles queriam ser igual a Deus, né? Então Satanás fala ao contrário do que Deus fala, né? Deus fala na Bíblia que quando nós, seres humanos, fomos criados, o Adão lá do barro, e aí Jesus dá o sopro de vida no nosso nariz, no nariz de Adão, o que acontece? Fala que Adão se tornou uma alma vivente. Entendeu? Então a alma vivente quer dizer o quê? Pessoa. Então quando você encontra na Bíblia a palavra alma, geralmente ela quer dizer pessoa. Então, por exemplo, fala que Abraão chegou no Egito com não sei quantas almas, não lembro a quantidade exata. Abraão chegou com mãos de alma penada? Não, ele chegou com pessoas. Então ele chegou com não sei quantas pessoas. Então a palavra alma está no lugar de pessoa, né? Mas a palavra alma pode estar no lugar também de vida, né? Quando fala sopro de alma vivente, pode estar no lugar de vida também. A palavra alma, ela pode estar no lugar da mente. Então, a mente espiritual, a mente da pessoa, psicológica da pessoa. Então, a palavra alma também pode significar isso. E tem mais outro significado, mas nenhum deles é alma penada fora do corpo. Então Satanás já fala que não, que a alma sai do corpo, que a alma é eterna. Para quê? Para comprovar o que ele falou para Eva, que não morreria. Então ele fala, não, Eva não morreu, ela está no paraíso lá, tá vivendo, a alma dela está viva em algum lugar. Então é isso que Satanás quer que mostra, que ele estava com a razão, que a pessoa não morre, que a alma não morre. E não, Eva está na sepultura, né? Muitas pessoas acreditavam nisso. Então, quando Jesus conta lá a parábola do rico Lázaro, ele coloca, né, que o rico morreu, foi para o inferno, e Lázaro morreu, foi para o céu. Por quê? Porque o povo naquela época acreditava nisso, né? Então, mas na verdadeira crença, né, a verdadeira a realidade, né, que nós temos, né, veridicamente falando, qual que é a mensagem? O rico morreu e foi ressuscitado na primeira ressurreição e foi para Nova Jerusalém. Já o rico não, o Lázaro. E o rico foi ressuscitado na segunda ressurreição e foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde ele ficou queimando até pagar todos os seus erros, seus pecados, e depois foi morto, em definitivo. Né? Essa é a verdade. Então, mas só que você vê que ele põe uma veracidade na parábola. Ele fala que o rico pediu fala para Lázaro molhar o dedo na água e pôr sobre minha língua, porque eu estou com muita sede. Então quer dizer, por acaso a alma penada, ela tem dedo? Ela tem língua? Ela sente sede? Hã? Então fica aí essa primeira pergunta. Isso aí já não joga por terra a teoria de que existe alma fora do corpo? Por acaso o rico e o Lázaro estavam lá em alma? Não, estavam lá com o corpo. Então, claramente a pessoa vai morrer com o corpo. Outra teoria que joga por terra, que a pessoa vai, que a alma vai para algum lugar, se as pessoas já estivessem no céu, para que Cristo iria voltar para ressuscitar os mortos? Se os mortos já estão lá, bastava que ele matava todos os salvos e todos estariam já lá. Não precisava ele vir ressuscitar ninguém. Vocês concordam comigo? Então, por que Cristo vai vir ressuscitar? Porque não tem ninguém lá. Só quem está lá com ele é Enoque, Elias,
Moisés e algumas pessoas que ressuscitaram junto com Cristo. Os demais estão embaixo da terra, inclusive Maria, inclusive, inclusive os irmãos de Cristo, os apóstolos, os profetas, estão todos embaixo da terra, inclusive Abraão. Né? Moisés só não está porque ele foi ressuscitado, para servir de exemplo para nós, né, também. A ressurreição de Moisés é um outro exemplo para nós. Você vê que quando Jesus se transfigura, quem que aparece para ele? Elias e Moisés. Elias representando aqueles que foram para o céu sem morrer, e aqueles que irão sem morrer, né? No caso, que estiverem vivos na volta de Cristo. E Moisés representando os que estão mortos na volta de Cristo, que vão ser ressuscitados. Então, até ali tem o significado. Elias representa os que vão para o céu vivos, os que foram e os que vão, né? No caso, ele, Enoque, e os que ainda vão vivos. E Moisés, os que estão ressuscitados, ou seja, todos os que estiverem mortos na volta de Cristo, os que já foram ressuscitados estão lá, e o próprio Moisés. Então, Deus demonstra que ele pode ressuscitar, que ele tem o poder de ressuscitar. Então, ali tem um exemplo claro. A Bíblia é muito forte quando ela fala a respeito dessas coisas. Então, há muitas comprovações da existência bíblica, muitos achados arqueológicos comprovam a eficácia bíblica. Textos que temos por aí, pergaminhos, escritos por por persas, por medos, por gregos, que não tem nada a ver, babilônios, que não tem nada a ver com a Bíblia, que bate com tudo que está escrito na Bíblia. Quando você vai ver as histórias da Babilônia que estão escritas na época, tudo bate com o que está escrito na Bíblia. Quando você olha no Egito, tudo bate com o que está escrito na Bíblia. Você entende? Então, você vê aí ruínas, as ruínas de Jericó que existem até hoje, as ruínas do templo que existem lá em Israel até hoje, inclusive o Muro das Lamentações é uma das ruínas do templo. Uma das torres do Palácio de Herodes ainda existe lá em Jerusalém até hoje, se mantém em pé. Então, há muitas comprovações bíblicas, né? E muitas coisas que levam a Bíblia a ser realmente um livro inspirado por Deus. E mais, Deus escreveu esses livros através de humanos pecadores, né? Então, nós podemos dizer que Deus pegou a, a sabedoria, as suas ideias, tudo que ele precisava passar para os seres humanos, que estavam em linguagem divina, né, na linguagem do céu, e transformou isso, fez com que os seres humanos escrevessem na linguagem falha humana. Por quê? Porque se ele escrevesse da maneira como é escrito no céu, nenhum ser humano ia entender nada. Porque nenhum ser humano ia ter capacidade para entender. Quando eu falo na linguagem do céu, eu não estou falando que lá no céu tem uma língua. Não, eu estou falando linguagem, não língua. Linguagem significa uma figura de linguagem, a maneira como se expressa. A linguagem, a maneira como se fala no céu é perfeita. Entendeu? Não é imperfeita igual aqui na Terra. Então, o nível de ideia, de sabedoria do céu é muito alto. O ser humano não consegue alcançar porque ele é muito falho, porque ele é muito pecador. Então, Deus fez homens escrever aos poucos a Bíblia durante esses anos. Então, esse aí é um outro ponto. Por exemplo, Moisés, como que ele poderia escrever o livro de Gênesis se ele não viveu naquela época? Como que ele podia escrever a genealogia que ele escreveu lá de Sete, de, de Noé, a genealogia de Caim? Como que ele poderia, depois de Abraão, se ele não viveu naquela época? Ele viveu muitos e muitos anos depois. Não tinha como. Não tinha. Naquela época não existiam inscrições, não tinha nada escrito. Ninguém escrevia naquela época. Então é impossível que Moisés pudesse escrever o livro de Gênesis se, se Deus não tivesse inspirado ele a escrever esse livro, não tivesse o Espírito Santo falado na mente dele que ele tinha que escrever. Então isso é outra comprovação bíblica, né? A própria Ellen White, ela escreveu coisas que mais de 100 anos, mais de 200 anos depois é que a ciência veio falar, né? Então, por quê? Porque ela estava inspirada por Deus. Então nós sabemos que Deus inspira as pessoas a escrever. Os livros da Ellen White são inspirados por Deus.
Só que ela sempre falou bem claramente, nunca substitua a Bíblia pelos meus livros. Não, meus livros são complementos, são suplementos da Bíblia. São para o entendimento da Bíblia, mas não são para ser substituídos pela Bíblia. Eles não tem que ficar no lugar da Bíblia, não. E isso é uma coisa sábia de Ellen White, porque se ela falasse que os livros dela tinham que estar no lugar da Bíblia, automaticamente ela é descredenciada como 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 profetisa, porque uma profetisa de Deus verdadeira jamais poderia descredenciar a Bíblia ou se colocar no lugar da Bíblia. Tá certo, queridos irmãos? Então é isso. A Bíblia é verídica. Deus usou pessoas pecadoras para escrever a Bíblia. Essas pessoas pecadoras cometeram pecados graves, como Davi, que matou, que adulterou, né? Como outras pessoas que também cometeram os pecados graves. Abraão adulterou, né? Aí você vê os outros. Salomão idolatrou e ele escreveu livros bíblicos, né? Escreveu Cantares, escreveu Provérbios, Eclesiastes, foram escritos por Salomão, né? Então, Salomão idolatrou e mesmo assim escreveu livros bíblicos, né? E assim muitos outros, né? Pedro renegou Cristo 3 vezes, escreveu livros na Bíblia. Paulo matou, Paulo matou Estevão, vai saber mais quantos outros cristãos, porque estava contra, porque ele achava que os cristãos eram contra Deus. Ele matou um monte e Deus transformou ele a ponto de ele escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Então, você vê agora me falar que nós não podemos perdoar? Que as pessoas que são assassinos são monstros, que tem que morrer, que não tem perdão? Se Deus está perdoando, quem somos nós para não perdoar? Hã? Desculpa, mas aquele que não perdoa, sim, é um monte de lixo que merece a morte. Essa pessoa que fala dessa maneira, sim, merece morrer. Porque ela não está perdoando, então é ela que merece morrer, não o assassino. Ele merece uma chance de se retratar. Ele merece aprender a verdade. Então, ao invés de desejar a morte de um assassino, vai lá, entrega uma Bíblia, prega para ele, ensina o Evangelho, ensina a verdade, traga ele para Deus, mude a sua vida. Isso é que um servo verdadeiro de Deus faz. Isso é que um cristão verdadeiro faz. Tá? Então é isso. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu agradeço e glorifico. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Um feliz fim de sábado a todos. Que Deus abençoe a todos. Tá certo? Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. E medite sobre o assunto. Obrigado.